nossas vidas. Eu queria compartilhar uma palavra que está no texto, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, no versículo 11. Aleluia. Mateus 7, 11. Diz assim a palavra do Senhor: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, nosso coração, nossa mente, clamamos pela Tua graça e misericórdia. Apresentamos a Ti a Tua palavra, que o Teu Espírito venha comunicar conosco, papai, nos trazer correção, transformação e fortalecimento, Pai. Assim oramos e somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimentamos aí a Camila, que chegou agora há pouco, né? Paz do Senhor. Paz, Camila. Glória a Deus. Senhor, gente, boa noite. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui em Mateus 7, 11, esta palavra é uma reflexão que eu quero trazer para nós a respeito da reciprocidade divina. Reciprocidade é essa troca que acontece entre as pessoas e acontece aí, deveria pelo menos acontecer entre as pessoas para com Deus, esta reciprocidade, né? O costume da reciprocidade, na maioria das vezes, ele não é balizado, pautado pela empatia, pela compaixão, ele não tem como referência o amor. A reciprocidade humana, a reciprocidade entre os seres humanos, muitas vezes se dá por interesse, né? Muitas vezes se dá por bajulação, muitas vezes tem sempre algo escuso por trás de alguma reciprocidade humana, né? Quando não, a reciprocidade no contexto de maldade, digamos assim, seria olho por olho, dente por dente, né? Você está recebendo a paga do seu mal feito, você está colhendo o que você está plantando. Então, eu queria falar a respeito desse contexto de reciprocidade que eu entendi aqui nesta leitura que nós fizemos, porque o ser humano ele age e ele reage de acordo com o seu caráter, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com aquilo que ele acha do mundo, do entendimento que ele tem a despeito das coisas do mundo. O ser humano ele tem um próprio entendimento, ele julga as coisas segundo a sua própria régua, a sua medida, né? Muitas vezes nós julgamos o outro pelo aquilo que nós somos, ou por aquilo que nós esperamos dos outros, né? Então, essa reciprocidade, esse relacionamento de troca entre os seres humanos, ele não me parece muito saudável nos tempos atuais, e esta leitura de Mateus, no capítulo 7, está falando um pouquinho disso. Está falando a respeito de semeadura, de colheita, está falando a respeito de juízo, né? Tem um verso aqui muito conhecido que Jesus está falando, né? Hipócrita, né? Fica reparando no cisco do olho do outro, quando você tem uma trave no seu, antes de você ficar olhando no cisco do olho do outro, tira a trave que está no seu olho. Então, é nesse contexto de análise, de juízo, de julgamento, né, de retorno de ações, de reações. Eu quero falar na reciprocidade nesse contexto de dar, de receber, de favorecer, né? A reciprocidade no contexto humano, como eu já disse, não me parece muito saudável, porque o ser humano, para ser humano, na maioria das vezes
por interesse, age por bajulação, não é verdade? E a reciprocidade para com Deus, ela não tem qualquer interesse. Aliás, se fosse por merecermos algo, né, nunca teríamos recebido a graça da salvação da parte de Deus, se fosse por merecimento, né? Tanto é que a salvação, ela é graça pura, né? Pela graça que nós somos salvos. Então, a reciprocidade no contexto divino é uma coisa, e no contexto humano é completamente diferente. Então, eu queria falar a respeito desses três aspectos da reciprocidade. A reciprocidade do indivíduo, do ser humano natural, a reciprocidade divina, aquilo da parte de Deus, e a reciprocidade sobrenatural. Quando nós lemos aqui neste verso, em Mateus 7, 11, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, é uma observação muito séria que Jesus faz a respeito do ser humano. O ser humano, irmão, mesmo sendo mal, no contexto do indivíduo caído, pecador, né, outrora condenado à eternidade no inferno, digamos assim, hoje, para quem alcançou a pessoa de Jesus, né, agraciado com a eternidade com Deus, então esta situação que nos encontramos de carnal, como o irmão Sidney fez questão de lembrar aqui, somos pessoas carnais, o Camélia disse aqui, muito apegados às questões materiais, às questões palpáveis, às questões próprias do ser humano natural, né? Esse contexto que Jesus está falando, mal nesse sentido, de que somos pessoas com a natureza do pecado, quando fomos expulsos, digamos assim, do jardim do Éden, quando tivemos, então, esta sobrevivência desses dias maus, né? Deste tempo tenebroso. Então, é mal nesse contexto, mas me parece que Jesus Cristo vai lembrar a nós que, apesar desta natureza caída, há uma essência de Deus dentro de nós. Nós precisamos resgatar esta capacitação que há na essência, no DNA. Afinal de contas, nós fomos criados por Deus. Nós recebemos do próprio Deus, né, o sopro do Espírito de vida. Então, queira ou não queira, apesar da natureza do pecado, a essência de Deus existe em nós. Então, o ser humano, apesar de ser mau, ele sabe fazer coisas boas. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, ou está dizendo, né? Contudo, o indivíduo, diante da sua, influência que tem do mundo, ele se sente pequeno, ele se sente incapaz, ele se sente muito limitado. Muitas vezes, ele não se sente com condições de trazer benefícios. Muitas vezes, o indivíduo contaminado pelas acusações do mundo secular, ele se acha incapaz de fazer o bem. Muitas vezes o indivíduo, ele deixa de praticar o bem porque ele acha que ele não pode, quando na realidade Jesus está dizendo, olha, apesar da natureza caída, você pode praticar o bem. É isso que Jesus está dizendo aqui. A nossa prática do bem é uma essência de Deus que há em nós. Isso nos lembra que somos criaturas de Deus. Temos vida porque é Deus que proporciona. Nós temos saúde porque é Deus que proporciona. Tudo vem de Deus. Não tem como. A própria existência do ser humano é da origem de Deus, né? O homem vem de Deus, né? E o pó vai voltar para a terra e a alma vai ficar no controle de Deus.
Independentemente de onde for a eternidade, estará no controle de Deus. Não se engane, até o inferno está no controle de Deus. A palavra diz que Jesus Cristo tomou as chaves. Amém? Então nós precisamos olhar para nós, irmão, diante deste mundo tenebroso e enxergar que dentro de nós há o DNA de Deus para que a gente possa fazer o bem. Agora, essa reciprocidade que nós temos de devolver o bem para quem precisa. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático nesse sentido, nós somos devedores de Cristo. Nós temos que fazer o bem, porque nós recebemos essa graça. Então, a reciprocidade, as nossas ações e reações para com o nosso semelhante tem que ser ações benéficas, tem que ser coisa boa. Nós temos que ser favoráveis, nós temos que favorecer, nós temos que ajudar, porque isso é de Deus. Então, o homem natural, mesmo com a sua deficiência de homem caído, mesmo com as suas limitações, nós precisamos entender que há Deus em nossa vida e que há o poder de Deus operando através da nossa vida. O irmão Sidney foi muito feliz quando ele disse aqui. Quando a gente entende que a oração é uma ferramenta de batalha, glória, nós quebramos correntes, nós anulamos setas, ciladas, nós somos, digamos assim, instrumento de Deus para salvar almas, salvar vidas, dar livramentos, nós somos, se você estiver atento ao Senhor, à palavra do Senhor, glória, você vai escutar o Espírito Santo falando contigo no momento de você orar, no momento de você clamar, no momento de você interceder. E se Deus vem lhe chamando para esse tipo de serviço, é porque Deus está te usando. Nós não estamos orando à toa, não. Quando Deus te chama para orar, é porque Ele já está fazendo um milagre. Ele apenas está nos dando o privilégio de sermos instrumento dele. É só isso. E porque toda honra, toda glória, todo louvor é só para Deus. Então, nós precisamos entender esta primeira fala do versículo 11 deste capítulo 7 de Mateus: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, está dizendo, irmão, nós podemos fazer coisas boas, sim. Não se limite, não. Faça o bem sem olhar a quem, é um ditado que diz isso aí. Não é verdade? Nós somos instrumento de Deus na terra. Nós fazemos parte da igreja vitoriosa do Senhor. Nós temos um encontro com Deus na eternidade. Quanto mais pessoas nós pudermos encaminhar para esse encontro, glória, mais galardão receberemos do Senhor. Aleluia! Então, eu queria trazer essa primeira orientação para os irmãos. Não se canse de orar. Não se canse de interceder, não desista, persista sempre, porque nós somos canal da reciprocidade de Deus, apesar de sermos pessoas naturais. Amém? Então, a segunda coisa que nós vamos observar nesse versículo é quando ele fala assim, quanto mais Deus. Amém, irmão? Deus é fiel. Se nós que somos pessoas caídas sabemos fazer coisas boas, quanto mais Deus. O interesse de Deus para com a humanidade é a prática do bem, é a salvação de toda a humanidade. Quando Deus lança o seu Filho à cruz, irmão, para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar como primogênito de nós todos, glória. O interesse de Deus é salvar toda a humanidade. Nós estamos aí caminhando para a eternidade com Deus. Então, nós precisamos entender que Deus é soberano. Não há nada que possa impedir a ação de Deus.
Então, se eu pedir, dar-se-vos-á. Por quê? Porque eu estou pedindo para a glória de Deus. Eu não estou pedindo nada para a minha glória, para eu me aparecer, para eu ser o bonitão, ou, né, o reconhecido, ou o astro. Não, senhor. Nós não temos qualquer interesse nesse sentido. Nós queremos apenas ser instrumento de bênção de Deus neste tempo. Porque, como eu já disse para os irmãos várias vezes, nós somos afligidos constantemente quando nós observamos as mazelas que acontecem no mundo. A gente se entristece, a gente sofre, a gente chora pelo resultado, pelas consequências que o pecado tem acometido com as pessoas. É muito triste. Ontem, aqui perto de casa, um rapaz novo morreu com um tiro na cabeça. Foi praticar um assalto e tinha um guarda lá e matou o rapaz. Então, o pecado desta natureza é sério isso. Quando a gente ouviu a notícia, a gente não pensa assim, é mais um bandido morto, não. A gente pensa, que tristeza. Mais um rapaz perdido, mais uma alma perdida, mais um ganho para o diabo. É assim, as aflições que nós sentimos é a aflição de Cristo. Você acha que Deus, ele não se alegra com a morte. Ele não se alegra com a morte de pessoas que não são salvas. Isso causa tristeza. Isso causa tristeza em Deus, causa choro em Jesus Cristo. E não se engane, irmão, Jesus Cristo vive e reina até hoje. Eu não me surpreenderia se Jesus estivesse chorando ainda hoje por algumas almas que se perdem. Porque se ele vive, e ele mostrou isso no ministério dele, quando ele deparava com uma situação muito triste, ele chorou. Então eu acredito que Deus ainda chora quando perde vidas, quando perde almas, pessoas que, se a gente imaginar um jovem de 20 anos, uma vida toda pela frente, ceifada por uma cilada do diabo, porque o diabo, irmão, o objetivo dele é roubar vidas. Ele quer roubar vidas. Ele quer surpreender pessoas no cometimento de pecado. É isso que ele faz. Então, quando desencaminha alguém para o crime, para os vícios, para situações pecaminosas, para uma vida de iniquidade, ele não está querendo destruir caráter, ele está querendo destruir almas. Ele está querendo destruir almas. Então, Deus, quando Mateus escreve este verso 11, quando diz quanto mais Deus, a gente precisa entender o nosso papel diante da autoridade de Deus. Muitas vezes nós nos limitamos, nós deixamos de orar e interceder nestas situações do impossível. Porque aos nossos olhos, Deus, né? Se depender de mim, não, Deus não, está condenado. Se depender de mim, eu olho para uma pessoa e falo, está condenado. Não, aí não tem mais jeito. Não, aí está perdido. Não, irmãos, eu não posso. Eu vi hoje um relance de uma pregação de um rapaz, e ele dizia assim, nós nos chamamos de irmãos, 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 mas quantas vezes eu fui atrás de um irmão no boteco, que ele está desviado? Quantas vezes eu fui aí, né, atrás de algum irmão, de alguma irmã que está desviado dos caminhos do Senhor, que está no caminho da iniquidade, né? Sabendo que é um irmão, sabendo que está desviado, sabendo que está perdido. Quantas vezes eu fui lá falar para ele, olha, Jesus te ama, rapaz, sai dessa vida. Isso não é vida não de um irmão, você é meu irmão, volte para os caminhos do Senhor. Isso não está fazendo bem para você. Não, mas o que a gente faz? A gente desiste, o irmão desvia, a gente desiste. Fala, não tem jeito não, deixa para lá. Nós não podemos desistir. Aliás, nós não temos o direito de desistir de ninguém. Não temos esse direito. Né? Eu sou testemunha disso. Eu não me dou a esse direito. Eu estou sempre falando,
Estou sempre atrás de tudo para a honra e para a glória do Senhor. Porque eu sei que o tempo é de Deus, mas eu não sei o tempo de Deus. Eu sei que o meu tempo é hoje. O meu tempo de falar do amor de Deus é hoje. Agora, quando Deus vai operar, eu não sei. Mas Deus vai operar? Vai, porque a palavra dele diz que se pedir, dar-se-vos-á. Se você pedir pão, ele não vai lhe dar uma cobra. Não é isso que está escrito aí no contexto? Se você pedir o pão para alguém, ele não vai dar cobra, não. Tenha certeza disso. Deus é poderoso. A reciprocidade de Deus é fiel. A reciprocidade de Deus é somente o bem, é somente o amor. Quando você vai ler lá em João 1, capítulo 4, versículo 8, vai dizer que Deus é amor. Então não há como sair de Deus outra coisa que não seja o amor. Mesmo que seja uma correção que doa na carne. Deus é amor e ele corrige aquele que ama. Então nós precisamos entender que tudo que vem de Deus é amor. Tem o objetivo de amor. O amor, ele perdoa. O amor alcança. O amor, ele cura. O amor liberta. O amor restaura. O amor transforma. O amor, ele quebra todo tipo de jugo maligno. O amor despedaça correntes, prisões do inferno. O amor é o único poder de Deus que dele procede todas as demais virtudes. É tudo por causa do amor de Deus. Porque de Deus é amor. E da virtude plena de Deus, que é o amor, provém as demais virtudes, que muitas vezes nos alcançam. Nunca seremos a estatura do varão perfeito. Nunca seremos amor completos. Mas algumas virtudes do amor nós podemos ser, nós podemos fazer. Porque amor também é prática, amor é atitude. Então, nós precisamos entender estas coisas. Deus não faz acepção de pessoas. E nós somos instrumento de Deus. Então, nós somos instrumento para não fazer acepção, nem fazer juízo. Nós somos instrumento para dar amor. Só isso. Né? O julgamento é de Deus. O julgamento já foi feito na cruz. Quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. O julgamento já foi realizado. Então, nós somos intercessores pela salvação. Intercessores pela salvação. Nós não somos aqueles crentes que ficam acusando, você vai para o inferno. Não. Nós temos que falar assim, olha, existe um céu e está te esperando. Amém? A outra coisa, outro aspecto que eu queria falar a respeito da reciprocidade é o estado sobrenatural. Então, nós vimos aí a questão natural que somos nós, que mesmo sendo pessoas caídas, podemos fazer o bem. Nós vemos a questão divina, que é Deus. Deus é amor, a plenitude de Deus é amor. Então, a reciprocidade divina não faz acepção. De Deus provém a reciprocidade, que sai de Deus é sempre amor. Agora, nós podemos operar nesse aspecto do sobrenatural. Uma vez cristãos, uma vez pessoas rendidas à soberania do Senhor, ô glória, aí nós podemos verdadeiramente ser uma palavra que está em moda hoje, né? O híbrido, né? Nós podemos aí ter esta participação no divino. Podemos ser instrumentos divinos de Deus na terra. E isto é sobrenatural. Estaremos acima das nossas condições. Estaremos aí no cenário divino, no cenário celestial, como o irmão Sidney lembrou aqui. Quando nós estamos orando em batalha, nós estamos aí nas regiões celestiais. Nós saímos do mundo natural e intercedemos na questão espiritual. Né? Então, aí nós estamos com outro aspecto de pessoa. O homem sobrenatural, que somos nós, para a honra e glória do Senhor, nós não vivemos mais de nossas conclusões. Eu não
tiro conclusões de nada, apesar do meu ponto de vista. Não. Agora, as minhas conclusões, as minhas decisões, elas têm que ser pautadas mediante aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu não resolvo nada de mim mesmo. As minhas resoluções, elas têm que ter princípios divinos, princípios sagrados, princípios da Bíblia, né? Eu não vivo mais de mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Não é isso? Não é fácil ser assim, mas é o nosso chamado. O nosso chamado é esse: negue-se a si mesmo e siga Jesus, né? Este é o nosso chamado. Então, no verso 24, deixa eu pegar aqui a Bíblia para a gente ler. Mateus 7, 24. Ô, glória! Mateus 7, 24 vai dizer assim, olha: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, este é o nosso estilo de vida. Nós somos agora pessoas sobrenaturais. Por quê? Porque nós estamos desapegados do natural, das coisas aparentes, e agora nós vivemos pela fé. Agora nós enxergamos as coisas que existem nas regiões celestiais. Agora nós estamos praticando, né, o bom caráter de Cristo, porque nós cremos que somos cidadãos do céu caminhando para a eternidade com o Todo-Poderoso. Então, a nossa caminhada agora é diferente. Amém? Isso é lindo demais. Quando você começa a enxergar você vivendo num cenário celestial, a sua caminhada é diferente. A sua conduta é diferente. O seu pensamento muda. As suas conclusões agora são outras. O seu olhar para com o mundo e para com as pessoas é olhar de compaixão, olhar de empatia. A sua reciprocidade, ou seja, a sua reação e a sua ação para com o mundo são divinas. O seu modo de agir agora é ser canal de bênção para com as pessoas, mesmo os inimigos, mesmo aquele que vai lhe agredir, lhe acusar, lhe bater na face. A sua ação é outra. Eu confesso que às vezes a gente fica chateado 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas tem que passar. Não posso deixar o sol se pôr com a minha ira, não é verdade? Eu tenho que resolver as minhas questões com Deus. Toda noite, toda manhã, eu tenho que agradecer também a Deus. Então, eu queria concluir para os irmãos baseado neste verso 24, a respeito desta prudência, né? Porque a prudência é uma pessoa que é temente e é respeitoso. Você tem que ser temente a Deus, tem que ser respeitar a Deus. Respeitar no que sentido? De referenciar e honrar a palavra de Deus. Eu honro a palavra de Deus quando eu pratico a palavra de Deus, independentemente das minhas condições. Eu já falei aqui uma vez para os irmãos de uma mulher que no leito de morte recebeu uma visita que foi consolá-la. Mas quem estava no leito de morte acabou consolando quem foi visitá-la. E essa pessoa saiu de lá curada e a pessoa no leito de morte foi recolhida. Então, irmãos, independentemente da nossa situação, dos problemas que estamos vivendo, nós temos que ser canal de bênção e instrumento do amor de Deus a todo tempo, em qualquer tempo. A prática da palavra é um exercício ergométrico, né? Exige um esforço. Né? Já lembra aquela esteira ergométrica? Você vai caminhar lá, você cansa, o coração vai a 1000 e tal. Então, a prática da palavra é um exercício ergométrico. Há um esforço. Precisamos nos esforçar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado à força. Então, nós precisamos nos esforçar para praticar a palavra, porque a prática da palavra mostra para Deus a nossa fé, porque através da prática
nós criamos, né? Nós damos, nós produzimos frutos, né? A prática da palavra mostra para Deus a nossa fé através desta obra da prática, né? Então, o homem natural, que é presidido pelo Espírito de Deus, ele é um homem sobrenatural. Ele tem, apesar de caído, ele tem uma essência divina para que ele possa praticar a palavra. Esta é o meu recado para vocês. Irmãos, é sério tudo isso que estamos falando por esses tempos. A terra geme, a humanidade está sofrendo, o pessoal está experimentando acontecimentos apocalípticos, e se Jesus voltar, nós temos que estar aí nesta prática da palavra, como bons cidadãos do céu, né? Se ele não voltar, que continuemos assim na prática da palavra, né? Se ele não voltar hoje, ou amanhã, mas com certeza ele voltará, a gente não sabe quando, né? Mas que quando ele voltar, nos pegue aí com azeite na botija, né? Prontos para encontrá-lo no Ares. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe, possa falar mais ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.